Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Med Podcast, o podcast do Med Perícia, onde nós conversamos sobre medicina legal e perícia médica. E hoje nós vamos conversar sobre a perícia médica federal. As três principais disciplinas, as disciplinas mais importantes para você estudar e ser aprovado no próximo concurso da perícia médica federal. Estou com especialista aqui em perícia médica federal, um especialista em aprovações de concursos públicos, o professor João Nicole, que vai compartilhar toda essa expertise que ele vem há mais de 10 anos trazendo da experiência de concursos públicos, mais de 15, né, João? Em aprovações de concursos públicos e como perito médico federal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Souza, sou médico, perito, sou editor-chefe do canal Med Perícia, estou aqui com o professor João Nicole e nós vamos conversar sobre as três disciplinas, os três conteúdos mais importantes para você médico, que quer ser aprovado no próximo concurso da Perícia Médica Federal. Então não perca, fica até o final. Inclusive, a terceira disciplina, o terceiro conteúdo, tem características importantes, tanto para você ser aprovado, como durante toda a sua vida como PMF. E aí fica até o final, que a gente vai compartilhar isso com você. Queria te pedir, desde já, você deixa aqui o seu like se você estiver gostando desse vídeo. E também se inscreva no nosso canal aqui no YouTube para que você possa receber notificações dos próximos conteúdos do Med Perícia e também dos próximos Med Podcasts e ficar sempre up to date sobre as informações, principalmente do concurso da Perícia Médica Federal, se esse é o seu objetivo como médico, como médica na carreira médica. João, a primeira disciplina, né, o primeiro conteúdo que eu considero como importante, e espero que você concorde também, para aprovação no concurso da PMF, é direito previdenciário, a legislação que está relacionada a toda a função, a todo o exercício da profissão de perito médico federal. E eu queria a sua opinião, né, de expert no assunto sobre direito previdenciário. Olá, Rodrigo, satisfação mais uma vez estar aqui com você. Antes de responder a sua pergunta, né, a gente precisa deixar claro aqui para quem está nos assistindo que tem se exigido mais ali do servidor público, né, como um todo, né? Então, a gente está ali para servir a sociedade, né? Então, o servidor público hoje, ele precisa estar antenado, né, e conhecer as leis ali, né, que vão regulamentar ali, né, o seu exercício, né, profissional, até porque a gente vai estar prestando um serviço à sociedade reconhecendo direitos, né? Então, um bom servidor público, né, é aquele que conhece, né, as leis, né, e que dá aplicação ali, né, do dispositivo legal, né? Então, para quem quer se tornar um perito médico federal, é importante entender isso, né, porque isso vai nortear ele até dentro da instituição, né? Então, inclusive tem um autor que fala muito isso, né? Essa é a prática previdenciária, né? Essa atualização constante, né? E a legislação aplicada ali, né, ao servidor, ao perito médico federal, ela muda muito, constantemente, né? Então, o servidor tem que estar atualizado constantemente, né? A gente sempre recebe ali nas leis de transmissão da instituição, né, normativos, né, novas portarias. É impressionante, parece que todo mês, né, surge uma nova portaria e você tem que estar atualizado com relação a isso. Inclusive, a gente tem uma colega, a doutora Ju Caramel, inclusive já, né, participou com a gente, né, de algumas lives, né, que eu destacaria ela como uma perita, né, que ela traz muito isso, né? Sempre que algum perito está na dúvida com relação a alguma legislação específica, com portaria, a gente estabelece um contato com ela, né? Ela inclusive filtra muito rápido isso, geralmente através do Diário Oficial da União, enfim. Então, é isso. Eu acho que, respondendo agora a sua pergunta, né, é claro que a carreira mudou muito, né? Nesses 20 anos aí. E a gente não só, apesar de ter abordado aí a matéria de direito previdenciário, é importante destacar aqui que a gente não só faz isso, né? Hoje a perícia médica federal, além de atuar ali, né, na avaliação médico-perial de benefícios previdenciários, a gente também atua ali, né, em direitos, né, em benefícios trabalhistas, né, tributários, enfim. Perícia do servidor público federal, né, que entrou agora também recentemente, então não só previdenciário. Mas eu destacaria, né, como a maior parte do trabalho da gente vai estar na linha de frente ali, né, da autarquia previdenciária, que é o INSS, eu destacaria sim, né, a matéria de legislação previdenciária e legislação assistencial, né, que está dentro ali do direito previdenciário, com uma grande matéria, né? O médico, ele
que quer ser um PMF, ele precisa entender, né, o que é seguridade social, né, o que é previdência social, né, o que é assistência social, quais são as regras ali para se tornar um segurado da Previdência, né, precisa entender que a Previdência é um seguro, né, só vai fazer jus ali quem faz o recolhimento, os tipos de segurado da Previdência, né, porque a concessão, né, do benefício pela administração pública, né, depende de algum regramento ali, né, há condicionantes, né, para a concessão desses benefícios, e a gente vai estar atuando ali emitindo parecer para a administração pública. Né? A gente precisa estar atento a essas regras, né, que vão fazer com que a ADM, a administração pública, conceda ou não aquele benefício. Né? Então é importante conhecer isso. Existem especificamente, por exemplo, doenças que vão isentar, né, de carência, né, ou de imposto de renda, né, a atribuição nossa também avalia isso. Doenças tipificadas em lei, existe um rol taxativo para isso. E tudo isso está dentro de direito previdenciário, né? Então, inclusive, manuais, né, e normas técnicas ali do INSS, né, são feitos com auxílio, né, na maior parte, de colegas que atuam ali, né, na gestão, né, emitindo um parecer técnico. Né? Então, é isso. Né? Então, direito previdenciário, né, é a grande matéria, não tem como ir para essa prova, para esse concurso da PMF em 2024 sem saber previdenciário. Né? É a matéria de peso. Né? Inclusive, eu acho que é a matéria que vem nas outras disciplinas de forma também interdisciplinar. Né? E é isso. Né? E até internamente eu percebo isso. Né? Os peritos que se destacam, né, dentro da instituição são aqueles que dominam o previdenciário. Né? Então, são aqueles peritos que são chamados ali para, né, emitir um parecer, né, para capacitar né, uma turma de colegas ali, trazer atualização. Né? Então, a gente sabe que somos médicos, mas quando a gente se torna um PMF, né, a gente tem que virar a chave. Né? A gente vai para, né, se tornar ali um servidor público né, e como um bom servidor público, em qualquer área a gente precisa conhecer a legislação, né, até para sugerir, né, às vezes para a gestão ali, melhorias, né, na legislação, com o intuito de proteger o sistema previdenciário e até para reconhecer ali com mais celeridade ali o direito da população, enfim. Então, destacaria o direito previdenciário. Isso é importante, João. Queria até destacar algumas questões que você comentou aqui, que é muito importante. Primeiro, para quem não tem tanto conhecimento da especialidade de medicina legal e perícia médica, né, é que a atuação do bom perito, do bom médico legista, do bom perito médico federal, está diretamente ligada ao seu conhecimento da legislação daquela perícia que você faz. Né? É impossível você ser um bom perito, você emitir um bom laudo pericial, tanto na área criminal, como na área previdenciária, como na área civil, sem conhecer o direito que está relacionado. Até porque a medicina legal e perícia médica é essa interligação entre a medicina e o direito. Então, o médico entender daquele direito que está sendo discutido e emitir um laudo médico pericial respondendo exatamente o que tem a ver com o direito que está sendo discutido. Então, quando você fala da atuação do perito médico federal, inclusive nós temos outro podcast sobre essas atribuições da perícia médica federal, já fizemos vários conteúdos sobre isso, mas estamos aqui com também um médico podcast especial sobre as atribuições da PMF. Entre as grandes atribuições estão ali as avaliações dos direitos dos segurados do regime geral da Previdência Social e também dos cidadãos que buscam benefícios assistenciais, e todo esse conhecimento da parte legal está lá no direito previdenciário, tanto a legislação previdenciária como a legislação assistencial. E como não poderia ser, né, o concurso público vai selecionar médicos capacitados, né, para passar nesse concurso, e a visão é exatamente o link da prova você precisa ter o conhecimento do que você vai usar na prática. Então, isso puxa os candidatos, né, que têm mais conhecimento disso e já vão estar mais capacitados para exercer a função de perito médico federal. E é isso que a banca busca, né? A banca buscará no próximo concurso. Inclusive, antes de ir para a segunda disciplina, só dando um direcionamento aqui aos seguidores do Mediperícia, que é o seguinte: as bancas mudaram as formas de fazer as provas nos últimos anos e estão buscando mais conhecimentos técnicos relacionados à área pericial, ou de auditoria, ou de medicina do trabalho,
em se afastando das questões de medicina assistencial, das questões de medicina que caem no concurso de residência médica. Então, você médico, você médica, que busca ser aprovado no concurso da Perícia Médica Federal, precisa entender que a probabilidade de virem muitas questões de medicina assistencial, questões que caem na residência médica, é bastante baixa. Né? Concursos anteriores tinham mais esse perfil, mas os últimos concursos não têm esse perfil, e a probabilidade do próximo concurso da PMF de cobrar questões de residência médica é muito baixo. Né? Então você tem que se preparar de forma direcionada e assertiva para o concurso da área pericial, entendendo o que é que cai, o que é que cobra, e aqui no Medperícia a gente conversa muito sobre isso. A segunda disciplina importante para você ser aprovado no concurso da Perícia Médica Federal é saúde e segurança do trabalho. E eu vou pedir aqui a João que também comente sobre isso, porque essa disciplina é importante, como ela vem sendo cobrada nos últimos concursos e o que é que nós esperamos aqui do Medperícia que ela venha ser cobrada no próximo concurso da Perícia Médica Federal. Então, Rodrigo, às vezes para o colega que está de fora, ele não consegue enxergar. Às vezes ele só enxerga, né, que a população como um todo, às vezes enxerga o PMF ali atuando apenas em benefícios previdenciários e achando, né, que a gente tinha uma atribuição e um serviço apenas com relação ao segurado ali, né? Mas eu diria que assim, uma das grandes funções do PMF, né, do perito, é proteger a saúde do trabalhador, né? Então, no dia a dia ali do PMF, a gente vai estar, por exemplo, reconhecendo agravos à saúde do trabalhador, reconhecendo, né, aplicando nexos ali de doenças relacionadas ao trabalho. Isso é importante, né, porque isso tem implicações trabalhistas ali para a empresa, né, que vai fazer com que ela aumente, né, a segurança com relação ao processo de trabalho, né, para evitar que acidentes aconteçam, né. O perito médico federal, ele tem autonomia, né, por exemplo, para ir em loco, né, e visitar o ambiente de trabalho, né, se ele tiver dúvida com relação à exposição a agentes nocivos, por exemplo, né, em análise de aposentadoria especiais, e até, se for o caso, até para notificar, né, os devidos órgãos, né, para atuação daquela empresa, né. Então, assim, e aí isso entra dentro dessa disciplina ali, né, segurança e saúde no trabalho, né. E aí vão estar lá as NRs chamadas, né, as normas regulamentadoras, né. Então, além de trazer implicações trabalhistas, por exemplo, a gente sabe que o enquadramento, por exemplo, né, de uma doença relacionada ao trabalho, pela PMF, né, isso confere ali, por exemplo, ao segurado uma estabilidade no emprego ali de 12 meses, né. Então, assim, é importante ter essa percepção também, né, de que essas matérias ali, né, principalmente legislação do trabalho, e quando eu falo legislação do trabalho, eu estou falando especificamente ali de alguns dispositivos da CLT, né, e das NRs, e algumas normas técnicas também ali, né, da Fundacentro, né, que vão estar de forma implícita ali na NR. Então isso traz para a gente, né, essa preocupação, né, com relação à saúde do trabalhador, né. Então não é só reconhecer direitos ali do segurado, né, estabelecidos em lei, né. Entra também essa parte de proteção à saúde do trabalhador. E a gente vai encontrar isso nessa disciplina, né. Então acaba que é uma disciplina também importante ali, né, quando a gente fala de higiene ocupacional, né, voltada ali para o trabalho, né, uma segurança maior no trabalho. Porque, veja, se eu tenho um ambiente de trabalho ali mais seguro, né, se o empregador oferece um ambiente de trabalho mais seguro, né, eu vou ter um ambiente, né, menos propenso, né, ao adoecimento, né, e isso vai ter uma implicação, né, na redução, por exemplo, de benefícios acidentários, né, ou previdenciários. Então, isso, acaba que todo mundo ganha com isso, né? Então, a gente está dentro desse processo de trabalho e o perito ele tem que enxergar a relevância disso, né? Então, não, a minha atuação vai implicar aqui, né, em conferir ao trabalhador, né, um ambiente de trabalho mais seguro. Da mesma forma, né, eu vou poder tirar aquele trabalhador, né, que ele está incapaz ali por uma doença relacionada ao trabalho ou, né, com uma limitação parcial para aquele trabalho específico, aquele trabalhador que, por exemplo, tem uma patologia específica e não pode trabalhar em altura, né, aquele trabalho impõe um risco maior para ele, né, de acidentes. Então, a gente tem esse papel, né, que é fundamental nessa logística, né, dentro de um processo de trabalho, né,
do país, né? Então, isso é importante, tem uma relevância social muito grande, né? E a legislação previdenciária e legislação do trabalho, né, como matérias ali chaves para o concurso, né? Sempre fazendo essa relação de que o que é importante na atuação da Perícia Médica Federal, né, do perito, no seu dia a dia, é o que a banca considera que deve ser cobrado, né, no concurso, e aí os quesitos do concurso vão vir muito parecido com isso, com essa necessidade do entendimento do perito para atuar no dia a dia. E essa parte da saúde e segurança do trabalho é muito importante, João. Inclusive, tem tido uma relevância social muito importante nos últimos concursos. E eu queria até que você comentasse um pouco do CNU, que um bloco, inclusive, do CNU, né, que vai acontecer agora em maio de 2024, é intitulado exatamente isso, né? Segurança e saúde do trabalhador e da trabalhadora, e vem ali vários cargos relacionados a esse bloco, e o conteúdo, né, prioritário do concurso também essa questão da saúde e segurança do trabalhador. Inclusive, o bloco ele foi intitulado assim, né? Saúde e segurança do trabalhador, da trabalhadora, né? Então, a gente enxerga ali no bloco 4, por exemplo, né, que há uma preocupação, né, do Ministério que faz essa gestão de pessoas, né, uma preocupação com relação ao adoecimento ali do servidor, do trabalhador, né? Esse é o que a gente chama de índice de absenteísmo, né? Essa falta ao trabalho por motivo de doença. Isso traz um custo, né, para o gestor, né? E acaba, não só isso, né? Traz também ali, né, uma ausência do servidor para prestar o serviço ali à sociedade, né? Custo financeiro e social, né? Exatamente, um custo financeiro e social. E aí a gente vê isso, a gente vê, por exemplo, ali no edital, né, uma relevância com relação a temas como perícia médica, né, avaliação do deficiente, né, higiene ocupacional, acidentes de trabalho, perícia médica, né, reabilitação profissional, né, de pegar aquele trabalhador, né, aquele servidor que está limitado parcialmente para aquela atribuição e readaptar ele, né, em outra função compatível com aquela limitação. Então, assim, isso reforça, né, essa preocupação, né, de que o servidor, né, o perito, ele conheça essa legislação, né, para aplicar corretamente a lei. Vou te dar um exemplo, né, claro sobre isso, né? Por exemplo, a gente tem visto aí fora, né, colegas que fazem perícia há muito tempo, né, e, né, quando ele se depara, por exemplo, né, em uma perícia da avaliação da LC 42, né, ou da perícia do portador de deficiência, né, que requeriu ali um benefício essencial, o BPC, né, você vê, às vezes, o perito fora aí, que já tem uma experiência na área, né, ele tratando aquilo ali como se fosse uma perícia de um benefício por incapacidade, né? E a gente sabe que os instrumentos de avaliação são diferentes, né? O mérito analisado ali é outro. Então, assim, eu só vou conseguir analisar aquele mérito corretamente, né, entender o que está sendo perguntado e responder o que precisa ser respondido ali, se eu conhecer o regramento, né, daquele tema específico, né? Então, quais são os regramentos aqui? Eu preciso reconhecer o que aqui para que, né, o segurado, né, o trabalhador tenha direito a esse benefício aqui. Então, eu preciso entender para utilizar um instrumento de avaliação correto, né? Então, a gente sabe e passa por isso, né? Passa por entender as diferenças entre essas matérias, né? Legislação previdenciária, legislação assistencial, legislação do trabalho. Então, é isso. Eu acho que o CNU, inclusive, né, foi coisa que a gente pontuou nas redes sociais, né? Muita matéria em comum ali ao concurso da PMF, tanto é que muitos dos nossos alunos vão fazer o concurso CNU, né, e vão sair muito bem, né, porque a gente já vem trabalhando isso com eles, né. Inclusive alguns alunos até se queixam, pô, mas vocês, né, trazem muito conteúdo, né, porque é isso, né, o servidor público precisa, né, absorver isso e eles vão entender a relevância de tudo isso na prova ali do CNU, com certeza, né. Não, isso é muito importante. O CNU, inclusive, ele trouxe essa modificação, né? Na realidade, intensificou essa modificação que já vem ocorrendo nos últimos 3, 4, 5 anos da relevância de como essas disciplinas vêm sendo cobradas nos concursos. E essa questão que você comentou, por exemplo, da LC 142, né, da aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, é importante, e essa deficiência também ocorre na perícia médica judicial,
Eu até ministrei um curso ano passado e agora recente para a Justiça Federal de São Paulo, para a escola lá da magistratura, exatamente sobre esse assunto que termina sendo uma deficiência dos peritos que não tem tanta prática na perícia médica judicial e não conseguem entender o que está sendo lá discutido, e aí às vezes até confunde conceito de incapacidade com pessoa com deficiência, enfim, conceitos primordiais para a área de atuação da perícia médica nesse campo previdenciário e assistencial. E aí nós chegamos, João, ao terceiro grupo, né, de disciplinas, de conhecimentos importantes para aprovação no concurso da PMF, inclusive com relação importante no dia a dia de atuação do perito médico federal, que é a perícia médica e medicina do trabalho, também relacionada à questão da ética médica, né, que permeia ali muito da função do perito, das suas atribuições e das suas vedações na atuação. Eu queria também saber sua opinião sobre essa expertise médica primordial para a atuação e para a aprovação no concurso. Então, Rodrigo, quem está nos assistindo aí, né, que vai se tornar um perito médico federal, né, que quer se tornar um perito médico federal, ele precisa entender isso, né? Há um limite ali, né, entre a legalidade do ato que ele está fazendo ali, né, e a não legalidade do ato que ele praticou ali, né? Então, assim, conhecer a lei, né, para aplicar aquilo ali é fundamental. Não só isso, né, atuar de maneira ética, né? Por exemplo, a maior parte dos colegas que vão ingressar na PMF, né, vão atuar na iniciativa privada, como médicos assistenciais, não tem problema nenhum, né? Não é vedado fazer isso. Mas veja, às vezes o que é permitido ali na prática assistencial não é permitido, né, do outro lado, enquanto servidor público, né? Por exemplo, né, o médico, o perito, o PMF, ele não pode, né, atuar como perito do seu próprio paciente, né? É um impedimento ético para que ele faça isso. E diante de situações como essa, ele vai ter que declarar ali um impedimento, e aí um outro perito, né, vai fazer aquela perícia, né? Então, a gente consegue entender a importância, né, da ética médica ali na relação, dentro do processo de trabalho, na relação até com os pares, com os colegas, né? Frequentemente também a gente vê colegas, né, que em situações ali, né, de movimentos legítimos da categoria, né, de buscas por melhoria do processo de trabalho, colegas assumindo ali funções de chefia, né, ou de confiança, sendo conivente, né, ou trazendo ali aquele fura movimento ali, né, e acaba que isso também é uma vedação ética que está lá no Código de Ética Médica, né? Então, a gente vê muito isso. Então, assim, o Código de Ética Médica, né, e você pontuou isso, a perícia médica, inclusive tem um capítulo do Código de Ética Médica que versa só sobre isso, né? Só sobre a perícia. Auditoria e perícia médica, né? Então, isso é muito relevante, né, para o médico ali que está estudando para a perícia médica federal, né? Com certeza é um assunto que vai estar presente na prova, né? E dentro disso está inserido ali também, né, a medicina do trabalho, a perícia médica, né? Mas até nas portarias, né, que são relevantes para a carreira, ele consegue enxergar a ética ali de forma implícita, né? E aí eu abro um parêntese, porque veja, além da ética médica, existe a ética do servidor público federal, né? Existe um código de ética, né, que traz ali, né, também os direitos e deveres, né, do servidor público federal, né? Então, são matérias importantes, né, e aí dentro, né, associada à ética médica, a gente vai ter essa outra ética aí, né, que é um assunto que a gente trabalha bastante com a professora Flávia lá no Edperícia. Agora, também tem essa questão da medicina do trabalho, né? Além da segurança e saúde do trabalho, né, que está lá no segundo grupo de conteúdos importantes para aprovação no concurso da PMF, a gente também tem o conhecimento específico de medicina do trabalho, né, das doenças ocupacionais, e isso também é muito cobrado em prova, né, da área pericial, de auditoria de medicina do trabalho. E também esperamos, né, João, que isso também seja muito cobrado nesse concurso, se tornando um diferencial para quem quer ser aprovado no concurso da PMF. Acho que até um entendimento lógico para isso, né? Por exemplo, dentro, né, a gente falou já sobre isso aqui, né? Dentro dessa legislação previdenciária ali, trabalhista essencial, existe a figura do acidente de trabalho, por exemplo, né? E tem doenças que se equiparam ao acidente de trabalho,
né, que às vezes não é por causa externa ali, né, pela definição da palavra. Né? Às vezes são trabalhadores, né, que são expostos dentro do ambiente de trabalho a um agente nocivo e isso acaba trazendo um adoecimento. Né? Então, o conhecimento desse processo, desse nexo causal ali, né, entre esse agente nocivo, né, e aquela patologia, isso é importante também para o enquadramento, né, de doenças ali relacionadas ao trabalho. E isso, né, vai trazer uma implicação trabalhista ali e previdenciária, né, conforme o artigo 20 lá da Lei 8213. Né? Então, conhecer isso é muito importante, né, e a gente consegue ver isso até na classificação de Schilling, né? Até uma classificação que é muito cobrada em prova. Né? Então, por trás disso está a medicina do trabalho. Esses conhecimentos estão todos lá na medicina do trabalho. E essa conexão entre ética, perícia médica, né? Os conhecimentos da perícia e da medicina do trabalho são essenciais. E bato mais uma vez aqui, né, comentando sobre a formação do médico. Esses conhecimentos, né, de perícia médica e medicina do trabalho também são conhecimentos distantes da formação tradicional do médico. Lógico que tem uma ou outra universidade possa ter um departamento que dê mais ênfase a isso, mas o que a gente vê, né, pelo Brasil e pela nossa formação em universidades federais, esses conteúdos também são dados de maneira superficial, o que inclusive é uma falha de formação grande do meu ponto de vista, porque o médico se forma e já se depara lá com conceitos da perícia médica e da medicina do trabalho no dia a dia, na sua especialidade. Né? A pessoa não é perito, não é médico do trabalho, mas no dia a dia ali está avaliando nexo, avaliando afastamento, incapacidade, e esses conhecimentos precisam fazer parte da formação de todos os médicos. Inclusive, essa prática, né, em perícia médica, né, e medicina do trabalho, ela é tão intensa dentro da PMF, né, que muitos colegas, né, com o passar do tempo ali, né, já preenchem aqueles requisitos ali para a prova de título. Né? Então, a gente vê muito hoje, né, PMFs que tem um título ali, tanto da ANANT, né, de medicina do trabalho, quanto da BMLPM, né, de perícia médica e medicina legal. Né? Então, esse N, esse volume, né, se equipara às vezes a uma residência médica, né? Em casos, né, dos mais diversos possíveis, né? Então, casos complexos, casos mais simples. Então, isso vai trazendo um N e vai credenciar ele ali, né? Trazer a experiência ali profissional para, né, fazer a prova de título. Excelente, João. Conversamos hoje aqui no nosso Med Podcast sobre as 3 disciplinas, os 3 grupos de conhecimentos mais importantes para você que quer ser aprovado no próximo concurso da Perícia Médica Federal. E hoje, né, eu digo isso com muito orgulho, né, e responsabilidade, o melhor local para você se preparar e para você ter conhecimento sobre a PMF, sobre a Perícia Médica Federal, é sem dúvida aqui no Med Perícia. Obrigado, João, por compartilhar mais uma vez aqui seus conhecimentos, sua expertise na área pericial com os seguidores e os alunos do Med Perícia. E nós nos encontramos no próximo vídeo ou no próximo podcast aqui do Med Perícia. Forte abraço e até a próxima.